Fala galera do YouTube, Cabongos Motores e Companhia. E hoje a manutenção é no motor do pulverizador costal. Um motorzinho, ele é 4 tempos e não é Yamaha, é Yamaha. Ele não tá pegando. Aqui a gente desacoplou o motor do conjunto da bomba para facilitar na manutenção, para poder ter mais espaço. Aqui é bem simples, são 4 parafusos que prendem na carcaça do motor. Aqui uma embreagem centrífuga que roda esse tambor aqui e aciona os pistões da bomba para pulverizar. Aqui na carcaça também a gente tem 2 parafusos que prendem esses 2 coxins de borracha. E agora a gente vai fazer os testes para ver o que está acontecendo. Dando sequência na desmontagem, a gente retirou aqui a embreagem para não correr nenhum risco dela abrir e enroscar em algum lugar caso ele viesse a funcionar, mas não funcionou. A gente retirou também a tampa de partida, a carenagem superior. E o que chamou a atenção? A gente fez o teste de compressão com o manômetro aqui e ele está zerado, está sem compressão nenhuma esse motor aqui. Então a gente vai ter que abrir ele agora para ver o que aconteceu, se de repente alguma válvula está empenada, cilindro, pistão, dar uma checada geral. Então a gente vai retirar o carburador, parte de tanque, magneto e abrir o motor inteiro. Aqui a gente já retirou o carburador, retirou a tampa de válvulas também, parte de escapamento. E aqui, para quem não conhece, motor 4 tempos, válvula admissão, válvula de escapamento, sistema de balancins, tocado por varetas. Aqui os parafusinhos e porquinhos de regulagem. Agora a gente vai fazer a desmontagem do balancim para concluir a abertura do motor. Aqui a gente já finalizou toda a desmontagem dos acessórios que vão agregados no motor. E a gente está aqui agora só com a carcaça. Então a gente já retirou o tanque de combustível, retirou o magneto. E agora a gente vai abrir ele para ver por que está sem compressão nenhuma. Aqui a gente abriu então o motor, separou a carcaça no meio e o que a gente tem aqui? Essa parte aqui, juntamente com essa aqui quando fecha, é o cárter desse motor. Essa peça que parece uma hélice aqui seria a bomba de óleo. A hora que ela está no movimento de rotação, ela cria uma pressão aqui e o óleo sobe por esse pininho e através das galerias de lubrificação ele sobe para lubrificar comando de válvula, os balancinhos superior. É assim que é feita a lubrificação. Aqui na lateral a gente tem o comando de válvula, os balancins que empurram as varetas e fazem movimentar os balancinhos superior, abrindo e fechando as válvulas de admissão e escapamento. Agora a gente vai retirar o conjunto de virabrequim e cilindro e pistão para poder dar uma examinada nas válvulas. Lembrando que esse motor aqui é o Yamaha 139F. Na verdade, Yamaha é a firma que faz o pulverizador. Esse motorzinho 139F, ele é um motorzinho chinês e, se eu não me engano, ele é réplica do Honda GX31. Então, ele é igualzinho ao GX31 da Honda. Retirado o pistão do cilindro aqui, o que a gente reparou, a situação que a gente se deparou aqui? Aqui o pistão ele tá da forma que eu puxei ele do cilindro ali. E o que a gente percebe? Que as 3 emendas, aqui temos o anel raspador, que é o anel de óleo, e os 2 anéis de compressão. O que a gente reparou? Que as janelas, as emendas dos anéis, dos 3, estão praticamente pareadas. Elas estão viradas para o mesmo lado. Isso aqui é o que o pessoal costuma falar de que virou anel. Ou seja, as emendas ficam todas praticamente alinhadas e facilita a passagem do óleo.
Então na hora de montar, isso aqui tem que ser montado de forma que eles fiquem contrapostos, para poder ter vedação, não perder compressão, não passar óleo. E aqui a gente está vendo que elas estão pareadas. Provavelmente o anel virou e deu passagem de óleo. E o que está acontecendo? Devido à carbonização, as válvulas, tanto de admissão quanto de escapamento, elas não estão fechando. Por isso que ele está sem compressão nenhuma. A válvula está ficando aberta. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que descarbonizar, fazer o assentamento das válvulas de novo, para elas vedar, e efetuar a montagem novamente. Aí a gente vai medir a compressão e ver como é que vai ficar. Aqui a gente já está então com todas as peças limpas e as que tiveram que ser descarbonizadas já foram descarbonizadas também. Então aqui a gente tem as duas carcaças, parte de baixo, a parte de cima, já descarbonizado o cilindro. Aqui, pistão e anéis, pistão também já foi descarbonizado. Aqui o conjunto do comando de válvulas, os balancins, válvula de admissão, válvula de escapamento, o próprio comando, as varetas. E aqui por fim, o virabrequim. Então agora a gente vai dar início na montagem. E antes a gente vai ver alguns detalhes que são importantes. Com relação ao pistão, o que aconteceu foi que os anéis estavam virados. Então qual a posição correta para montar os anéis? Esse pistão aqui, ele tem um ressalto aqui, um rebaixo na cabeça do pistão. Esse rebaixo é justamente para a vela de ignição não colidir com o pistão na hora que ele sobe. Essa aqui é a nossa seta de orientação. Diferente do motor 2 tempos, aqueles da roçadeira Steel, os motosserras que a gente já mostrou, que a seta indica que ele tem que ficar virado para o lado do escapamento, esse aqui é o contrário. Aqui tem que ficar a seta para o lado de admissão, ou seja, o lado do carburador. E aqui eu fiz essas 3 bolinhas vermelhas, que é o sentido que tem que ficar as aberturas dos anéis. Ou seja, a gente pegou aqui os 360 graus da circunferência e dividiu em 3, ou seja, cada abertura tem que ficar a 120 graus uma da outra. Então a gente vai pegar aqui o primeiro anel de compressão, a emenda dele aqui vai ficar alinhada com essa marca. O segundo anel de compressão vai ficar alinhado com essa marca. E, por fim, o anel raspador, o anel de óleo. Esse aqui, a emenda dele, que é essa abertura aqui, vai ficar alinhada com essa marca. Porém, o anel de óleo, ele tem esses 2 anéis auxiliares que estruturam ele. E também tem a abertura. Então, o que a gente faz? No inferior e no superior, a gente também monta eles de forma contraposta. Ou seja, eu vou pegar aqui a abertura do anel principal e a dos auxiliares, eu vou montar passando em torno de 10 milímetros. Um para cá e o outro para cá. Aí o conjunto também fica contraposto e não tem problema de dar passagem de compressão, subir óleo. É dessa forma que a gente vai montar. Aqui a gente tem o conjunto do comando de válvulas, que funciona da seguinte forma. Virabrequim e comando de válvulas tem um sincronismo entre os dois. Na hora de montar ali eu vou mostrar como que é esse sincronismo. E conforme o motor gira, movimenta essa engrenagem e esse êmbolo ele vai fazer o movimento, empurrar os balancins, que por sua vez empurra a vareta, que empurra o balancinho superior e abre as válvulas, admissão e escapamento. Tudo isso no sincronismo para o motor poder funcionar. Aqui está as demais peças já todas limpas e agora a gente vai executar a montagem. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar as válvulas junto com as molas e depois fazer a montagem do pistão virabrequim no cilindro. Aqui a gente fez a instalação das válvulas. A válvula de admissão, essa do lado de cá, e a válvula do escapamento, a desse outro lado. Aqui a gente vê que a válvula de admissão ela é um pouquinho maior que a válvula de escapamento, então elas também foram descarbonizadas. Aqui é bem simples, a gente encaixa ela nos lugares e faz a instalação do prato
e da mola, que mantém a válvula sempre fechando. O que faz a abertura dela é o comando de válvula. Então, aqui já está instalado as duas válvulas. Agora a gente vai fazer a instalação do virabrequim com o pistão e os anéis, para depois montar o comando de válvulas e o sincronismo do comando. Aqui então a gente já montou os anéis no pistão e o pistão no virabrequim. Então, confirmando aquela explicação de posicionamento dos anéis, o primeiro anel de compressão ficou alinhado com essa marca vermelha. O segundo anel aqui de baixo a 120 graus. E o anel raspador, o anel de óleo, a gente está com a emenda dele aqui nessa marquinha do meio. O anel auxiliar inferior um pouquinho para frente nesse lado e o superior um pouco para frente nesse lado, seguindo essas três marcas. Então, dessa forma, todos os anéis estão contrapostos e não é para subir óleo do jeito que estava subindo com eles alinhados. Agora a gente vai montar o conjunto no cilindro e depois partir para o comando de válvulas. Então a gente já encaixou aqui o virabrequim com o pistão no cilindro e agora a gente vai para o sincronismo do comando de válvulas. Todo motor 4-tempo, seja ele o comando tocado por vareta, por corrente ou por correia dentada, que nem em alguns carros, ele tem que ter um sincronismo. Parte de virabrequim e pistão, posicionamento com o comando. Senão o motor não pega, senão o motor não funciona. A válvula tem que abrir e fechar no momento correto. Aqui não é diferente. Então vamos lá. Aqui nessa engrenagem do virabrequim, a gente tem, não sei se vai dar para ver direito, uma bolinha. Tem uma bolinha aqui onde está a ponta da chave de fenda. Coincidentemente, alinhado com a chaveta do magneto. Então, essa bolinha, ela é a nossa marca de referência. É a marca que a gente usa como referência. E aqui no comando de válvulas, a gente tem também essa bolinha aqui na parte de baixo. E esses dois rasgos na horizontal aqui. Então, qual que é o posicionamento? A gente vai pegar aqui, vem essa roelinha de encosto. E aquela bolinha do virabrequim, ela tem que ficar alinhada face a face com essa do comando. Ela encaixa direitinho. Então, essa bolinha do comando alinhado com a bolinha aqui no virabrequim. E esses dois rasgos fica na horizontal. Esse é o posicionamento do sincronismo desse comando aqui. Agora a gente vai vir com os balancins. Coloca o pino aqui. Tudo a gente está montando aqui com um olhinho de motor, um olhinho de montagem. É isso aqui. Agora só vai faltar vir com a tampa. E aí o que acontece? Conforme o motor gira, esse ressalto empurra os balancinhos. As varetas ficam aqui dentro e elas lá em cima tocam as válvulas, conforme o sincronismo do motor, admissão e escapamento. Esse é o sincronismo desse motor do comando de válvulas. Já colocamos então a tampa do comando de válvula, que cobre ali a parte do comando. O comando já está em sincronismo com o virabrequim. E agora a gente vai fechar a carcaça. A gente já posicionou os dois retentores, um de cada lado. E agora a gente vai unir as duas metades. Esse motor ele não tem junta, a união é feita com cola. Então fica a dica, nesse tipo de união as duas superfícies devem estar limpa, isenta de sujeira, óleo, areia. Então
Antes de passar a cola, pega um paninho com thinner e passa nas duas metades, que se tiver algum resíduo de óleo, de graxa, alguma coisa, o thinner ele tira. Aí aplica a cola nas duas metades, deixa secar por uns 5 minutos e aí faz a união. E é o que a gente vai fazer agora. Agora que o motor já está fechado, a gente vai seguir montando os balancinhos superiores, juntamente com as varetas, e depois da sequência fazendo a regulagem de válvulas. Agora que a gente já montou os balancinhos superiores, a gente vai proceder com a regulagem de válvulas desse motor. E como é que a gente vai fazer essa regulagem? Primeiro, a gente vai precisar de um calibre 0,15. Por quê? No manual técnico diz que a folga da válvula de admissão é 0,12 e da de escapamento 0,15. Porém, com uma tolerância de mais ou menos 0,02. Ou seja, como no meu calibre aqui eu não tenho a lâmina 0,12, eu tenho a 0,10 e a 0,15. Se eu usar a 0,10, a válvula vai ficar estrangulada. Então eu prefiro que ela fique um pouquinho solta do que estrangulada na regulagem. Como que eu sei qual que é qual? Admissão e escapamento. Admissão é do lado onde encaixa o carburador. Válvula de escape, o lado da onde vai fixar o escapamento. Beleza. Agora o ponto para fazer essa regulagem. O motor 4 tempos, ele tem um ciclo de 4 tempos. E quais são esses 4 tempos? Vamos lá. Admissão, quando o pistão desce e admite a mistura pelo carburador. Compressão, quando ele sobe comprimindo essa mistura. E explosão, quando ele chega aqui no topo e explode. Aí o pistão é jogado para baixo e ocorre a exaustão. Esses são os 4 tempos. E depois o ciclo se inicia. E como que eu sei o ponto exato? Para fazer a regulagem da válvula, eu preciso que o motor esteja no momento de explosão. Ou seja, quando o pistão está aqui em cima e tanto a válvula de escape como a de admissão estejam totalmente fechadas, sem ter ação nenhuma dos balancinhos. Então, como a gente vai descobrir isso? A gente vai girando o motor aqui no sentido horário, que é o sentido de rotação dele, e observando o que acontece aqui nas válvulas. Não tem regulagem nenhuma por enquanto, tá com uma folga bem grande, mas a gente já consegue observar o comportamento do motor. Então, estou girando aqui, ó, a válvula de escape está sendo aberta, ou seja, ele está no momento em que o pistão está subindo e expelindo os gases. Agora o ciclo vai se repetir, vai começar tudo de novo. Olha lá, começou a abrir a válvula de admissão, agora ela fecha e o pistão começa a subir para a explosão. E aqui, pela janela da vela, eu consigo observar o pistão aqui em cima. Então é nesse ponto que eu executo a regulagem. E eu observo aqui que o virabrequim está naquele ponto do sincronismo. Então, aqui não tem atuação nenhuma do comando, as válvulas estão fechadas, então é aqui que eu regulo a folga. Lembrando de novo, a gente vai usar um calibre 0,15, eu coloco a lâmina entre o balancinho e a válvula e vou apertando nesse parafusinho até chegar na espessura da lâmina do calibre. Depois eu aperto a contraporca, travando na regulagem. Aqui então a gente já concluiu a regulagem das válvulas, tanto a de emissão quanto a de escapamento, com a folga da lâmina 0,15, folguinha bem pequena. E vamos se atentar a mais um detalhe com relação à regulagem da válvula, o ponto exato. O que acontece? O ciclo do motor 4 tempos, ele dura 720 graus, ou seja, o virabrequim ele tem que dar 2 voltas, o pistão ele tem que subir e descer 2 vezes. Então vamos se atentar que nem sempre, porque o pistão está aqui em cima, eu estou visualizando ele aqui na parte de cima, eu estou visualizando o alinhamento da chaveta, que está no ponto correto.
Aqui tá, porque a gente já colocou no ponto para regulagem e tal, que é aquele ponto de explosão. Mas também, se eu girar ele aqui, ele está descendo. A válvula de escape está se abrindo porque ele está entrando no momento de exaustão, ou seja, expelindo os gases pelo escapamento. Porém, olha lá, o pistão está aqui em cima novamente. O posicionamento da chaveta ali também. Só que não é nesse momento que se regula as válvulas, porque aqui, ó, tanto a válvula de escapamento quanto a válvula de admissão está sobre a ação dos balancins, a ação das varetas. Olha lá, a de admissão, se eu voltar um pouquinho, opa, a de escapamento. Então, vamos se atentar a esse detalhe. Agora vai se iniciar o ciclo. A de admissão está abrindo, o pistão desceu. Agora ela fecha e ele sobe de novo para explodir a mistura. Aí sim, é nesse ponto aqui que a gente faz a regulagem. Aqui as válvulas estão soltas, totalmente fechadas, porque é o momento que vai explodir, ou seja, eu vou ter pressão dentro do motor. Então, se a válvula, uma delas estiver aberta, que nem estava por causa da carbonização, esse motor perde compressão, perde força, porque a energia da explosão que teria que empurrar o cilindro para baixo, ela vai sair, ou ela retorna pelo escapamento, dando aqueles estouros no escapamento, ou também pode retornar pelo carburador. Você vê que joga combustível para fora, sai aquele estouro pelo carburador. Então fica mais esse detalhe aí para a gente se atentar na hora de regular as válvulas. Agora a gente vai fazer a montagem dos periféricos, colocar o tanque, montar a tampa, magneto, bobina. Aqui então a gente já está finalizando a montagem de todos os periféricos. Já colocamos um tanque de combustível, coletorzinho de admissão, a tampa de válvula em cima. Aqui magneto e bobina. Essa folga da bobina com o magneto é 0,5 milímetros, uma lâmina 0,5. Colocamos também aqui no escapamento. E agora, antes de finalizar a montagem, a gente vai limpar o carburador para depois poder montar a tampa de cima, a tampa de partida e fazer funcionar o motor. E vamos medir também a compressão para ver quanto que ele está de compressão agora. Se você gostou dos vídeos, dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima.